E vem conferir a crítica do filme Segredos de um Escândalo. E eu finalmente assisti o filme Segredos de um Escândalo, mais um filme que quando lançou eu deixei passar e agora eu assisti porque ele está concorrendo a algumas categorias do Oscar. Eu admito, esse é aquele filme que ainda bem que eu assisti porque eu gostei dele e mesmo assim acho que ele poderia ter sido muito melhor. O que me interessou foi desde a parte da premissa da história, passando para quem estava no elenco e para como essa história poderia ser desenvolvida. Para quem não sabe, Segredos de um Escândalo conta a história de uma mulher chamada Grace, que quando estava sendo uma professora, ela acabou tendo relações com um aluno dela de 13 anos chamado Joel. Isso acabou abalando a cidade e ela foi presa e 10 anos após esses acontecimentos, acaba acontecendo na verdade mais de 10 anos, posso dizer assim, mais de 20 anos depois desses acontecimentos, vão fazer um filme sobre esse caso. E aí que entra a protagonista da nossa história, que é a Elizabeth. E a Elizabeth é uma atriz e ela vai viver a Grace. Então, a partir daí, ela quer viver o dia a dia, conhecer mais sobre a Grace, conhecer mais sobre o Joel, para a partir daí ela conseguir construir a personagem dela, construir a personalidade. Ela, Elizabeth, no filme é tratada como meio que uma atriz de método, onde ela tem que viver a personagem como um todo, saber como ela sente, saber como ela age, para meio que encarnar a personagem. E a partir daí, a história vai se desenrolando. E isso é muito interessante, porque a gente acompanha a história através do olhar da Elizabeth. E a Elizabeth, ela meio que não sabe a história como um todo. Ela sabe o que ela lê nos jornais, ela sabe o que ela vê por cima. Então ela meio que é a visão do espectador sobre aquele caso. E isso é bom porque a história não fica mudando de foco. Poucas cenas ou poucos momentos a gente tem a Grace ou o próprio Joel como protagonista na cena como um todo. A história fica toda no olhar da Elizabeth. Então, às vezes que ela acha que ela tá julgando alguém, levando a história para um lado, e ela ouve uma outra versão e ela muda de ideia sobre aquele caso, a gente muda com ela. E isso é muito interessante. E também é muito interessante ver como que é o processo de um artista de conseguir viver uma personagem. Porque nesse caso, é o que a gente sempre pensa no ator. Como ele consegue viver essa pessoa que na vida real teve muita controvérsia. E isso é muito interessante, até como esse filme brinca com isso aqui. Porque a Elizabeth vai ter que viver na pele uma mulher que ela não concorda com as atitudes dela. O filme também não coloca a Grace como protagonista exatamente pra gente não ter uma visão de que ela pode ser a pessoa certa daquele caso. Mas quando você conversa com a pessoa e sai do tabloide e vê realmente o que acontece na vida diária, você consegue perceber que as visões até da própria Elizabeth, que julgava ela como a grande culpada, acaba até mudando um pouco. E isso é interessante. Como a gente, através do olhar da Elizabeth, fica preso. E eu acho que esse é o primeiro ponto muito positivo do filme. Como o filme consegue ir conduzindo muito bem essa ideia de a gente ser o espectador, como a gente está vendo a história, como a gente acredita que a Grace uma hora é uma grande vilã e hora a gente vê que ela está sendo julgada mais do que ela deveria, hora a gente vê como o Joel sofre com toda aquela relação, como a gente vê que o Joel é alguém que perdeu a sua vida para chegar naquele ponto que ele está, e ele era uma pessoa de 13 anos, não sabia o que estava fazendo. Tudo isso é muito interessante, muito bem construído, fazendo com que você, como público, se prenda naquela história e faça também com que você tenha certas dúvidas em certos momentos. Foi o que eu falei, em nenhum momento do filme, não importando qual lado da história você veja, você vai achar que a Grace é a pessoa boa da história, mas você vai conseguir ter dúvidas sobre o que é real e sobre o que é falso. E aí entra um outro ponto muito interessante do filme, que eu acho que eles trabalham muito bem, que seria o conceito de como a gente, o povo como um todo, o público que quer assistir o filme, ou que vê matérias diárias que acontecem sobre vários casos diferentes, a gente acaba consumindo muito essa ideia e como hoje em dia tudo parece que tem que ser algo midiático. Então até os casos mais sérios, que talvez não mereciam tanto visão, ele acaba tendo uma grande visão, tanto através de assuntos sensacionalistas, ou até, por exemplo, true crime, que às vezes coloca algumas visões de algumas pessoas que querem enaltecer algumas pessoas que não deveriam ser enaltecidas. Tanto que Elizabeth fala isso ao longo do filme. Ela fala, esse filme não vai servir para contar realmente a história como um todo. A ideia do filme, na verdade, quer vender como fosse um outro lado, como mostrasse a sua versão da história. E isso é uma crítica realmente clara aos true crimes de hoje em dia, que pegam histórias, pegam pessoas que fizeram as piores coisas do mundo, mas a história mostra o lado deles, e por mostrar o lado deles, muita gente acaba criando uma afeição por pessoas que não deveria ter afeição. Até isso é uma crítica
a indústria de como a gente consome hoje em dia filmes, séries, podcasts desse estilo que acabam levando a história para um lado que não deveria ser levado. Então isso eu gosto muito. Eu gosto muito dessa crítica por trás. Eu gosto muito desse conceito de ir descobrindo o filme junto com a personagem da Elizabeth. E tudo isso acaba chegando num grande ponto, que são as duas atrizes principais do filme, que estão sensacionais no seu papel e realmente até poderiam concorrer a algumas premiações, que seriam realmente a Julianne Moore, que está vivendo a Grace, e principalmente a Natalie Portman vivendo a Elizabeth. Quando a gente vê a Julianne Moore realmente trabalhando, atuando, a gente consegue ver como ela consegue ser manipuladora em tudo que ela faz. E isso deixa tudo muito interessante. A atuação dela é muito boa, mas ela não fica o filme inteiro aparecendo. Já a Natalie Portman, sim. E é muito legal ver a atuação dela como um todo, merecendo até indicações como secundária em alguns pontos. E por que eu digo isso? Porque ela consegue, apesar de ser a protagonista do filme, ela é meio que a secundária daquela história. E você vê a evolução e como aquela personagem começa no estilo e você até duvida sobre o caráter dela no final do filme, com atitudes que ela faz, mas ela faz mais pelo seu trabalho. E como ela vende a ideia da atriz para realmente mostrar um outro lado dela. E isso eu acho muito interessante. A atuação da Natalie Portman tá incrível. E quando as duas estão em cena junto, é realmente um encontro gigantesco de duas atrizes fantásticas. De novo, um destaque muito grande para Natalie Portman. Como ela meio que ela consegue transformar sua personagem. Como você vê ela na primeira cena e como você vai mudando a sua visão ao longo do filme. E com algumas declarações que ela vai dando em alguns momentos, você consegue até pensar, será que essa pessoa é realmente tão boa como eu acho que ela é ao longo de todo o filme? E isso é muito bom. Mas o filme tem tantos pontos positivos, tem tantas coisas boas, ele também tem um contraponto muito negativo, que seria como os assuntos são desenvolvidos. O filme ele apresenta bons assuntos, bons conceitos e boas ideias, mas a execução e o desenvolvimento dessas ideias aí eu acho problemático. Alguns conceitos envolvendo a família, os filhos mais jovens, o próprio Joel e até uma outra família que a Grace teve antes são apresentados, mas mal desenvolvidos, mal colocados no filme como um todo. E isso me incomoda muito. Tem muitos discursos, muitas ideias que acabam sendo jogadas fora, como principalmente o discurso principal do filme. A grande ideia que a Elizabeth tem ao longo de toda essa duração é que ela realmente foi presa porque ela estava namorando, ela estava tendo relações com alguém que era menor de idade, a Grace e o Joel. O Joel era menor e a Grace era maior de idade. Só que o problema isso leva a muitos assuntos mais pesados. E o filme fica toda hora batucando na ideia da idade. Fica batendo nesse mesmo prego. E eu acho que tem tantos assuntos ao lado que são tão mais interessantes, são tão mais legais para você abordar, para você ir mais a fundo. E no papel da Elizabeth faria mais sentido ela querer ir a fundo nesses assuntos mais pesados para ela poder viver a personagem. E o filme meio que fica por cima. Tem muito personagem interessante que entra em cena, sai e não volta mais. Então para mim, esse vira o problema do filme. Ele tem um conceito muito interessante inicial. Ele consegue trabalhar algumas ideias boas. Ele tem duas atrizes fantásticas que fazem com que o filme funcione muito bem. Mas os discursos, as ideias, como se desenvolve alguns momentos específicos, o filme acaba caindo muito de rendimento, não conseguindo trabalhar todos esses assuntos que ele poderia tratar. É como se ele mostrasse a primeira camada de todo o potencial que esse filme tem. Mas na hora de realmente aprofundar, chegar onde esse filme tem que chegar, aí é que eu acho que vive o grande problema. E isso a gente chega no final do filme. Quando a gente vê esse tipo de filme, a gente vai assistindo o filme, esperando que tenha uma grande recompensa final. A recompensa final nem sempre vai ser alguém ganhando e alguém perdendo, mas alguma resolução de acontecimentos. E aqui não é isso que acontece. Existe um ponto específico do filme, e eu não vou falar exatamente qual que é a cena como um todo para não dar spoiler, mas envolve a personagem da Grace e do Joel conversando num quarto e eles vão ter uma briga. Essa briga para mim era o momento ideal para o filme realmente chegar no ponto que ele queria, dar a virada para realmente a história mudar completamente. E eles meio que ficam no mesmo pano. Para mim no final, quando você termina Segredos de um Escândalo, você pensa, é um bom filme que vale a pena se assistindo, tem boas discussões, tem boas críticas e tem excelentes atores, mas tem alguns pontos que fazem com que ele poderia ser muito melhor e isso me incomoda bastante, como a trilha sonora, que tem hora que ela funciona bem e tem hora que ela parece que quer forçar sentimentos pra você. Pra mim é esse filme que ele tem coisas muito positivas, mas ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Concluindo, eu gostei muito de Segredos de um Escândalo. É um filme que com certeza vale seu tempo, principalmente por causa das atuações da Natalie Portman e da Julianne Moore. E eu também acho que tem uma premissa interessante, um filme que consegue te envolver por boa parte dele e tem algumas discussões que eles trabalham bem. Mas por outro lado, eu acho que ainda falta aquela virada final que te prendesse no filme, que fizesse a discussão ser mais profunda. E tem várias discussões, vários personagens que entram no filme e saem e parece que são um grande desperdício, porque eles não são bem explorados. No fim, Segredo de um Escândalo é um filme que vale seu tempo, mas é inegável que ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho o filme Segredos de um Escândalo com uma nota 8 de 10.
curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Segredos de um Escândalo? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.